Boa noite a todos os irmãos e irmãs, sejamos todos bem-vindos a essa instituição de paz, de harmonia, onde buscamos aqui meditar, estudar, refletir, elevar a mente, o coração, né? Então que a gente possa ter aqui uma boa noite de reflexões. E para a gente iniciar os trabalhos da noite, eu vou ler uma pequena mensagem de autoria do Espírito Emmanuel, que tem como título Com Jesus. E Emmanuel vai dizer assim: a renúncia será um privilégio para você. O sofrimento glorificará a sua vida. A prova dilatará seus poderes. O trabalho constituirá título de confiança em seu caminho. O sacrifício sublimará seus impulsos. A enfermidade do corpo será remédio salutar para a sua alma. A calúnia lhe honrará a tarefa. A perseguição será motivo para que você abençoe a muitos. A angústia purificará suas esperanças. O mal convocará seu espírito à prática do bem. O ódio desafiar-lhe-á o coração aos testemunhos de amor. A terra, com seus contrastes e renovações incessantes, representará a bendita escola de aprimoramento individual, em cujas lições purificadoras deixará você o egoísmo para sempre esmagado. Então convido a todos os irmãos para a gente iniciarmos as atividades da noite com a oração, que é essa elevação do pensamento, do sentimento ao alto, buscando esse contato com a espiritualidade maior, com Deus, nosso Pai, com o Mestre Jesus, te agradecendo, Senhor, por mais esse dia aqui na Terra, por todas as oportunidades que a vida tem nos dado para o nosso progresso, para o nosso aprendizado. Obrigado, Senhor, pelo corpo que nos permite estar aqui, com saúde, com inteligência, pela família que nos traz o amparo emocional, pelo trabalho que nos disciplina a inteligência. Obrigado, Senhor, por esta seara, em que buscamos estudar as leis que regem a vida, compreender a Tua mensagem em maior profundidade, para sermos cada dia melhores servidores, melhores trabalhadores, cumprindo com as nossas tarefas, com as nossas missões. Em Teu nome, Senhor, é que iniciamos a atividade da noite, rogando que a espiritualidade amiga, que os nossos anjos guardiães possam chegar a cada um de nós, trazendo-nos as vibrações de paz, de harmonia espiritual, que tanto necessitamos para o nosso equilíbrio, para o nosso fortalecimento. Em Teu nome, Senhor, é que iniciamos as atividades da noite. Que assim seja. Meus irmãos, então para a noite de hoje, nós vamos refletir um pouco sobre este tema, Jesus e o Espiritismo. E sempre quando a gente se depara com essa época de dezembro, né, com as reflexões de Natal, em que nós rememoramos a vinda de Jesus ao plano físico, e eu me lembro sempre que várias pessoas já me perguntaram se o Espiritismo era cristão.
Espiritismo é cristão, acredita em Jesus. E é interessante porque não há nada mais cristão do que o conhecimento espírita. Porque a doutrina espírita ela vem trazer o cristianismo na sua essência, na sua raiz, no ensinamento moral de Jesus. Então hoje a gente vai trazer algumas reflexões em torno dessa relação entre espiritismo e falar um pouco de Jesus, sobre como que o espiritismo enxerga este ser, esse espírito que esteve aqui há pouco mais de 2000 anos. Então, quem é Jesus para o espiritismo? Lá no Livro dos Espíritos, Kardec fez essa pergunta, mas ele fez uma pergunta de uma forma diferente. Quem é a pessoa mais perfeita que esteve aqui na Terra? Aquela pessoa que tu pode dizer, é a tua referência, é a pessoa que melhor traduz a lei divina na vida prática. E a resposta foi bem sintética: vede Jesus. Então, o Espiritismo vai nos apresentar Jesus como esse ser mais perfeito que Deus ofereceu aos homens para servir de modelo e guia. É o espírito de maior grau evolutivo que já esteve encarnado aqui no plano físico. Ninguém se compara a Jesus. Às vezes a gente coloca Jesus apenas como uma espécie de um líder religioso, né? Alguém que foi mais um profeta, mais que falou de Deus. Mas a gente tem que lembrar que não é à toa que Jesus dividiu a história. Pelo menos no Ocidente nós temos antes e depois de Cristo, na nossa datação. E o Evangelho, aquilo que está retratado lá na Bíblia, no Novo Testamento, representa uma fração muito diminuta da grandiosidade da vida, da experiência, do exemplo de Jesus. Hoje nós temos os computadores, nós temos as máquinas de impressão, e fazer uma biografia sobre alguém é muito mais fácil para você retratar, escrever. Na época, para você escrever era algo muito difícil, muito custoso, porque a maioria das pessoas eram analfabetas, inclusive, não sabiam nem escrever, nem ler. E o material para você escrever era difícil, era dificultoso para que você possa. Então, o que as pessoas, os apóstolos e quem escreveram os evangelhos fizeram? Traziam alguns pontos, alguns aspectos, algumas histórias curtas de fatos que eles lembravam. Mas Jesus foi muito além daquilo que está retratado lá no papel. E ele foi então o divisor de águas, porque a partir de Jesus startou aqui no plano físico um novo processo de implantação do reino de Deus aqui na Terra. Já faz mais de 2000 anos. Mas de lá para cá, as leis de uma forma geral evoluíram. Aquilo que se praticava na época com naturalidade, hoje são crimes hediondos. Então, nós estamos a passos lentos, é verdade, mas estamos cada vez mais nos aproximando da vivência dos ensinamentos do Evangelho. E quando a gente fala em Espiritismo, o Espiritismo é Jesus de volta. O Espiritismo ele vem reacender, vem demonstrar novamente o ensinamento de Jesus com os esclarecimentos, com as vivências, os entendimentos dos tempos modernos. Coisas que na época eram impossíveis de serem entendidas,
Hoje, com o avançar da sociedade, com o avançar da compreensão, o Espiritismo tem condições de demonstrar, de explicar de uma forma mais clara muitos dos eventos que estão lá retratados no Evangelho. Se a gente for falar então do objetivo central do Espiritismo, é auxiliar a humanidade para que a humanidade evolua, se desenvolva espiritualmente, cumpra a lei de Deus aqui no plano físico. E para isso é necessário viver o Evangelho de Jesus. E numa passagem lá retratada em João, Jesus vai nos dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E o que Jesus está nos dizendo? Que o caminho da nossa renovação, do nosso crescimento espiritual, da nossa aproximação com Deus, passa pela vivência do Evangelho. Não como uma orientação dogmática religiosa, mas como um princípio de vivência das leis de Deus. Então, nessa bonita imagem que nós temos o Mestre caminhando, a gente pode interpretar o sol como Deus, o Criador, que instituiu a tudo que nós conhecemos e estabeleceu leis, as leis morais da vida. E Jesus é esse irmão mais velho que abriu, descortinou os caminhos, mostrou essa luz, deixou as pegadas luminosas na estrada para que nós possamos seguir o seu exemplo. Se nós seguirmos o exemplo de Jesus, nós seremos felizes. Simples assim. E falando um pouco da personalidade de Jesus, eu lembro desse livro chamado Há 2000 Anos, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier, e vai contar então uma das reencarnações desse espírito, do seu mentor espiritual Emmanuel, quando ele era um personagem chamado Públio Lentulus, que era um senador romano, que foi viver na Palestina, lá na região da Galileia, por conta de uma doença da sua filha, porque aquela região mais árida, mais desértica, poderia ser mais salutar para a saúde da sua filha. E ele vai lá. Só que a criança não melhora, e muito pelo contrário, vai piorando. E sem mais nenhum recurso médico possível, já em desespero, ele soube que havia um mago, um feiticeiro que curava as pessoas. E ele então vai buscar, vai tentar à noite encontrar esse Nazareno, pedindo socorro, pedindo ajuda se ele pudesse curar a filha. E aí é interessante a descrição que o Emmanuel faz no livro desse encontro que ele teve com Jesus. E ele diz assim: diante de seus olhos ansiosos, destacara a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Isso é interessante, que ninguém se mantinha indiferente a Jesus. A sua potência espiritual, a sua vibração, ela causava efeitos nas pessoas.
Aqueles que já tinham no seu coração a bondade, a propensão ao bem, imediatamente se identificavam com o Mestre. E aqueles que ainda abrigavam o mal no coração, sentiam uma espécie de medo, uma espécie de sensação de estar enfrentando alguém muito poderoso. E aí a gente vai trazer aqui algumas falas, algumas reflexões dos espíritos em torno dessa personalidade de Jesus. Joana de Ângeles vai nos dizer: conhecendo cada pessoa que dele se acercava, graças à capacidade de penetrar o insondável do coração e da mente, sem humilhar ou jactar-se, conseguia oferecer combustível de amor para a transformação interior que se deveria operar. Aquelas pessoas que se aproximavam de Jesus, ele tinha a condição espiritual de identificar no seu psiquismo quem a pessoa era no passado, quais os débitos espirituais que a pessoa tinha, por que a pessoa porventura estava doente, quais os caminhos que ela necessitava trilhar para a sua renovação espiritual. Cristo lia a mente e o coração daqueles que o cercavam imediatamente. E por isso nem todas as pessoas ele curava, porque em algumas ele identificava que aquela doença, aquela prova da pessoa, era um remédio amargo, mas necessário para que a pessoa se transformasse para melhor. E ao mesmo tempo, muitas pessoas ao contato com essa energia de Jesus se curavam, como aquela mulher que há anos sofria de hemorragias menstruais e com muito esforço tocar nas vestes de Jesus com fé, ela consegue absorver aquele quinhão de remédio, de vibração e tem a sua cura imediata, porque tinha merecimento para tal. Ou mesmo, vamos pegar o exemplo de Paulo de Tarso, que era um ferrenho perseguidor dos cristãos, odiava a Jesus. E lá, a caminho de Damasco, quando ele vê aquela luminosidade imensa e escuta na sua acústica da alma: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí a transformação é imediata, porque é o contato com essa vibração de Jesus. Tem um caso interessante relatado nos evangelhos, que era alguém que era paralítico. E Jesus impõe as mãos e ordena que a pessoa se levante. E a pessoa não se levanta de imediato. E ele novamente transmite a energia, aí então a pessoa se cura. E eu sempre tinha uma impressão errada, porque eu achava que o esforço inicial de Jesus não havia sido suficiente para a cura, que ele precisou se esforçar um pouco mais para produzir o refazimento da saúde daquele paralítico. Mas na verdade não. A potência espiritual de Jesus é tamanha que é como se ele tivesse dentro dele uma energia comparável a uma bomba atômica. E ele precisa dosar a transmissão da energia para não desencarnar a pessoa. Então ele joga uma quantidade X, um coeficiente X de vibração, como dosando o remédio, porque até o remédio em excesso mata. Então Jesus ficou na história porque ele é incomparável.
Ninguém fez o que Jesus fez. E quando ele diz que nós podemos fazer o mesmo que ele fez, e muito mais, ele está nos dizendo, ó, o roteiro está aqui. Persigam, esforcem-se, desenvolvam-se, e um dia vocês estarão aonde eu estou. Joana vai nos falar também Jesus como um educador por excelência. E ela vai argumentar nesse sentido. Jesus utilizou-se de um insignificante grão de mostarda para lecionar sobre a fé. Recorreu a redes de pesca e a peixes para deixar imperecíveis exemplos de trabalho. A semente caindo em diferentes tipos de solos para demonstrar a diversidade de sentimentos humanos ante o pólen de luz da sua palavra. Em cada assembleia, Jesus tinha uma fala, um exemplo, uma história, um ensinamento que as pessoas entendiam. Por isso ele falava das coisas profundas das leis de Deus de uma forma simples, de uma forma que qualquer criança entenderia. E qualquer professora sabe que essa é a melhor forma de ensinar. Não adianta você pegar uma criança e querer falar sobre álgebra, sobre matemática avançada, ela não tem a capacidade ou entendimento para compreender. Você tem que falar com a linguagem, com as palavras que ela absorva. Assim era Jesus. Em outra oportunidade, Joana vai nos falar que o Sermão da Montanha inverteu o convencional e aceito sem discussão, exaltando a vítima inocente ao invés do triunfador arbitrário. O esfaimado de justiça, de amor e de verdade, em desconsideração pelo farto e ocioso, dilapidador dos dons da vida. Mahatma Gandhi vai nos dizer, certa feita, que se perdesse todo o Evangelho, todo o Novo Testamento, e permanecesse somente o Sermão da Montanha, nada se perderia. Porque ali, nesse sermão, nesse ensinamento, Jesus conseguiu condensar a estrutura social da divina lei. Então, nesse aspecto, Jesus foi um revolucionário. Porque até então, qual que era a justiça? A justiça de quem era mais forte, de quem gritava mais alto, de quem tinha o porrete mais pesado. Aí Jesus vai nos dizer que bem-aventurado perante a lei de Deus é aquele que é manso, que é humilde, aquele que perdoa. Então, nesses ensinamentos, Jesus trouxe para todos nós toda a planificação do que a gente precisa. E Joana de Ângeles vai trazer para nós uma série de livros que é da chamada série psicológica, quando ela vai analisar, à luz da psicologia profunda de Jung, a personalidade de Jesus, o seu ensinamento e um esforço para que a gente possa, através desse conteúdo, entender melhor a nós mesmos, fazermos o nosso autoconhecimento. E uma coisa interessante que ela fala sobre Jesus é que Jesus tinha um perfeito equilíbrio entre a psique masculina e feminina. Quando a gente fala de arquétipos, a gente não vai aqui entrar no sentido mais profundo do ensinamento, do estudo de Jung, mas o arquétipo é como se fosse um certo padrão de símbolos, de comportamento, de entendimento que todos nós temos no nosso inconsciente. O que é ser mãe? Todos nós temos dentro de nós
um certo conceito do que é mãe, do que é pai e assim por diante. E dentro de nós temos o nosso lado masculino e o nosso lado feminino da psique. Não tem nada a ver com sexualidade, com atração, mas como uma forma de expressão da nossa psique. Então, em certos momentos, Jesus utilizava da energia, do pragmatismo. Quando perguntaram para ele, por exemplo, se deveria pagar impostos a César, Jesus faz o quê? Ele pega de uma moeda e diz: quem está aqui desenhado? É César. Então Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É uma reflexão masculina, é uma reflexão pragmática. Em outros momentos, quando, por exemplo, a mulher adúltera chega, primeiro ele usa a sua expressão masculina. Quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. É uma análise fria, racional. Depois, ele vai acolher esta mulher, vai conversar com ela e vai estimular ao bem. Como uma mãe faz quando o filho está lá choroso, sofrido, triste. Como a mãe, o feminino, tem essa capacidade de acolhimento, de transmissão, de uma ternura. Compreende? Jesus, então, era esse ser que administrava essas energias masculina e feminina em perfeita ordem. Nós, muitas vezes, nos perdemos porque nós não temos essa condição de equilíbrio. E aí exageramos para um lado, para o outro. Então, a terapêutica de Jesus, ela é libertadora. Quando ele diz, vai e não tornes a pecar. Ele não está concordando com um erro, mas ele está dizendo, olha, o que passou, passou. Daqui por diante, faz diferente, faz melhor. Nada está perdido, nada está acabado. Sempre é tempo de mudar, de renovar, de crescer. Porque o sentimento de culpa por algo que a gente fez, ele é necessário muitas vezes, mas ele é apenas como um despertador, que depois precisa ser desligado, porque senão vai nos atormentar. Então, Deus, quando Ele nos permite a reencarnação, a gente não lembra do nosso passado, dos nossos erros. Por quê? Para que a gente possa ter a liberdade de viver com mais tranquilidade, podendo fazer as nossas escolhas, os nossos caminhos, né? Então, a lição maior de Jesus, sem dúvida, é o amor. A energia do amor. E como complemento do amor, a oração. Jesus seguidamente era visto afastando-se das pessoas, em recolhimento, em oração com o Pai. E um fato interessante, eu escutava uma palestra de um trabalhador lá do lar de Frei Luís, lá do Rio de Janeiro. E lá é interessante, eles fazem os trabalhos de materialização dos espíritos. Então, médiums, que são chamados de efeitos físicos, fornecem o que se chama de ectoplasma, uma substância parecida com algodão doce, né? E essa substância os espíritos a utilizam para se materializarem. Essa substância faz parte das nossas células. E esses médiums têm condição de emprestar, de fornecer essa estrutura para o fenômeno. Então, o espírito se materializa e você consegue tocar, consegue ouvir o espírito com os olhos, qualquer um de nós ouviria. E interessante que certa vez, falando sobre esses fenômenos de cura, sobre o uso do ectoplasma para curar as pessoas, o espírito disse para o trabalhador,
Você sabia que o ectoplasma que Jesus utilizava não é o mesmo que a gente utiliza? Nós utilizamos o ectoplasma, que são fluidos das pessoas mesmo, fluidos da natureza, de algumas plantas. Jesus utilizava o ectoplasma diretamente do Criador. A sua potência espiritual, a sua vibração, recebia esses fluidos e por isso que ele curava. Imagina um leproso com a carne putrefata, cheirando mal, pessoa apodrecendo em vida. E Jesus, ordenando que a pessoa se curasse, a pele se restabelecia, o corpo se reestruturava e a pessoa estava curada imediatamente. É algo que está lá retratado. E por isso que Jesus ficou na história. Talvez o ensinamento moral, sem esse exemplo vigoroso daquilo que ele dizia, talvez não impactasse tanto. Mas ninguém pode ficar indiferente a uma cura dessas. Então Jesus amou na plenitude a todos nós. E aí Joana vai dizer que o amor rompe a densidade da ignorância, enquanto a oração dilui as espessas ondas escuras que envolvem o discernimento. Orar é limpar a mente, orar é absorver a inspiração divina, é elevar o nosso tônus vibratório, é produzir saúde para o nosso corpo, para o nosso espírito. Depois, Joana vai nos apresentar Jesus como o embaixador de Deus. Jesus vai trazer Deus não mais como aquele ser vingativo, distante, um pai que deve ser temido, mas um Deus amoroso, um Deus justo, um Deus bom, que quer o nosso bem, a nossa felicidade. Quando ele diz, qual é o pai que o filho pede pão e ele dá pedra? Então é esse Deus amoroso que Jesus vem nos trazer, nos aproximando desse nosso Criador. E Emmanuel nos fala que o Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Todos nós somos convidados a também sermos embaixadores de Deus e, por consequência, de Jesus, nosso irmão mais velho. E Emmanuel nos diz, se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Então, quando chega esta época, muito propícia para a gente refletir quão próximos nós estamos de Jesus. Quanto tempo a gente dedica para pensar na sua personalidade, na sua vivência, no seu exemplo? Será que estamos refletindo os seus ensinamentos nos nossos atos, na nossa vida? E aí Emmanuel então nos diz, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara a quem serves, porque se já recebeste a boa nova da redenção, é tempo de te tornares embaixador de sua luz. Este é o convite de Jesus há mais de 2000 anos, para que nós possamos ser embaixadores desta mensagem de paz e de amor. E para encerrar, eu gostaria de transmitir passar aqui um pequeno vídeo de uma historinha do seu Manuel, que foi compartilhado para mim, que é desse canal do YouTube lá de Fábio Teruel, e a narração é dele mesmo, que me parece que fala muito do valor, da mensagem do Evangelho de Jesus. Eu estava na mercearia da esquina, comprando algumas batatas.
notei então um garoto bem simples e com os pés descalços, olhando as bananas que estavam ali expostas. Quando foi então para o caixa, observei o seu Manuel, dono da mercearia, se aproximar e conversar com ele. Bom dia, Zeca. Bom dia, seu Manuel. Como está sua mãe? Tudo bem? Sim, ela está bem sim. Vai levar algumas bananas hoje? Ô, seu Manuel, eu tô sem dinheiro hoje. Mas o que é que você pode me dar em troca dessas bananas? Eu tenho apenas algumas bolinhas de gude aqui comigo. Ah, é? Deixa eu vê-las. São essas aqui, ó. Essas aqui. Ah, mas é da cor verde. Eu gosto mais é das azuis. Olha, vamos fazer o seguinte. Leva essas bananas aqui e da próxima vez que você vier, você traz a bolinha azul para mim. Combinado? Tá bom, seu Manuel. Muito obrigado. O garoto saiu dali todo feliz com aquelas bananas. E eu fiquei emocionada, tocada com aquela cena. Me aproximei então da esposa do seu Manuel e comentei com ela. Mas que gesto bonito do seu marido, né? E com um sorriso então no rosto, ela me disse: há 2 outros meninos como ele em nossa comunidade. O Manuel adora negociar com eles por bananas, maçãs, tomates ou o que for. Ele sempre pergunta que cor é a bolinha de gude que eles têm. Quando eles falam a cor, ele responde que gosta é de uma cor diferente. Os manda então para casa com uma sacola de produtos. E quando voltam com a cor certa, diz que agora gosta é de uma cor diferente. Eu saí daquela mercearia impressionada com a bondade daquele homem. Pouco tempo depois, mudei-me para uma outra cidade. Alguns anos se passaram e, recentemente, tive a oportunidade de visitar alguns velhos amigos do bairro onde eu morava. Só que assim que cheguei, me deram de imediato uma notícia triste. O seu Manuel havia morrido na noite anterior e resolvemos ir juntos ao velório. Assim que chegamos, vamos dar as nossas condolências à viúva. À nossa frente estavam 3 jovens. Um estava de uniforme do exército e os outros 2 tinham belos cortes de cabelo, ternos escuros, camisas brancas. Todos pareciam pessoas muito bem-sucedidas. Cada um dos jovens abraçou-a com carinho e tentou confortá-la com algumas palavras. Foram até o caixão, colocaram por um momento suas mãos sobre as mãos frias do seu Manuel, fizeram uma pequena oração e foram embora. Nossa vez chegou de abraçar a esposa do seu Manuel. Entre outras coisas, eu disse-lhe que nunca havia me esquecido da história das bolinhas de gude. Emocionada, ela começou a me dizer que eles nunca foram pessoas de muitas posses, mas que se o Manuel estivesse vivo, ele se sentiria hoje o homem mais rico do mundo. Eu perguntei, como assim? É que aqueles 3 rapazes que acabaram de sair daqui eram os garotos que o meu marido ajudava. E como agora o Manuel não pode mais se recusar a receber, eles vieram pagar o que deviam. Ao me dizer isso, ela levantou a mão direita do seu falecido marido e lá estavam várias bolinhas de gude das mais diversas cores. Bonita a história, né? Vai chegar um dia que nós vamos retornar à parte espiritual, né? E seremos nós, Deus e a nossa consciência. E aí, a única coisa talvez que a nossa consciência nos peça, o que fizemos do tempo que estivemos aqui, né? Se nós aproveitamos o tempo e, como o seu Manuel,
plantamos boas sementes de bondade e amor, né? Vamos então passar para a segunda etapa das nossas atividades, que é o passe coletivo. Convido aos irmãos, então, para nesse clima de paz, de harmonia, de luz espiritual, possamos novamente mentalizar a figura do Mestre Jesus. Querido Mestre, nos encontramos nessa etapa final do ano, em que refletimos sobre a sua vinda ao plano físico, este enorme esforço que fizeste para trazer a mensagem de luz, o roteiro seguro para a humanidade. Enfrentaste todas as adversidades no nível máximo, suportaste a ingratidão, a revolta, o ódio de todos aqueles que não compreenderam que a tua era a mensagem do amor, do perdão. Hoje, Senhor, mais de 2000 anos, nos encontramos aqui no plano físico, buscando vencer a nós mesmos, renovar o nosso íntimo, viver a tua mensagem de espiritualidade. Por isso te pedimos, abençoa essa humanidade sofrida, ainda distante dos teus ensinamentos, ainda carente de amor. Permita que as forças espirituais, de uma maneira incisiva, esparjam as luzes do bem, destruindo todas e quaisquer energias que não estejam em harmonia com este amor, com as forças luminosas do bem. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, a todos os trabalhadores desta seara, espíritos abnegados, que todos possam receber o seu quinhão de paz, o seu quinhão de gratidão por todo o bem que espalham a todos nós, nos livrando de perigos, nos inspirando para o bem, orientando os nossos passos a cada dia. Ilumina, Senhor, a nossa mente e o nosso coração, para que cada vez mais possamos viver a Tua vontade em nossas vidas. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Pois Teu é o reino, é o poder e a glória. Santíssimo Deus e Pai Celestial. Que assim seja. Meus irmãos, o passe foi ministrado, que possamos ter uma semana de muita paz, de muita luz, e um Natal e uma virada de ano de muita alegria, de muita confraternização. Fiquem todos muito bem. Até quarta-feira que vem, se assim for possível.